Vamos colocar na nossa linguagem. Eu batizei alguém. Esse alguém falava que ele era da Aline porque eu fui batizada pela Aline. Entendeu? Mas Paulo chega para mudar isso. Vamos lá, gente. Teve um vídeo que eu comecei a falar sobre a carta de Paulo, né? E eu expliquei um pouquinho sobre Paulo, mas eu não falei o principal, porque como eu falei, eu estou estudando a Bíblia pela primeira vez. Não sei se eu falei na verdade, né? Estou estudando a Bíblia pela primeira vez, né? Estou compartilhando o que o Espírito Santo tem soprado, porque para você entender a Bíblia, gente, teve um dos vídeos que eu falei, ore antes de ler a Bíblia, porque quem dá o entendimento pra gente da Bíblia é o Espírito Santo que habita em mim e você, graças a Jesus. Então, eu estava explicando quem era Paulo, que era um perseguidor, né, dos discípulos após a morte e ressurreição de Jesus, né? Então, assim, eu quero terminar esse assunto com vocês. Terminar, eu acho que é uma palavra muito difícil para falar, né? Porque eu acho que sempre vai ter um contexto pra gente entrar e conversar sobre. Mas uma parte que eu quero falar muito importante para falar com vocês sobre Paulo é que Paulo, gente, quando eu li a carta de Paulo, eu falei sobre a carta de Paulo. Por que carta, Aline? Porque Paulo estava na prisão, gente. Paulo estava na prisão e então ele enviava essas cartas. Ele enviou carta a Filipenses, a Romanos, né? A todos as outras partes que eu falei com vocês. A Romanos, a Coríntios, primeira carta a Coríntios, segunda carta a Coríntios. Foi Paulo que enviou da prisão, gente. E assim, como eu tava falando, no primeiro vídeo eu falei que eu fiquei apaixonada pelas palavras que Paulo usa, né? O jeito. É que assim, gente, Paulo, ele estava preso e ele ainda assim estava escrevendo cartas, fazendo o que Jesus veio ensinar pra gente fazer, que é levar as pessoas a Deus, levar a palavra de Deus, levar a palavra do Pai para as pessoas. E ele, dentro de uma prisão, ele fez isso. E na carta, quando ele conta que ele tá na prisão e tal, e Paulo também passou por aflições, gente. Paulo também passou por dores, né? Como Jesus passou e falou que a gente passaria, mas que teria ele, o Divino Espírito Santo, sobre a gente, né? Graças à graça do que ele fez por nós, que morreu por mim, por você, por todos nós. E Paulo estava na prisão, gente, e Paulo, sabe, descreve aqui tão lindamente, tem a parte que Paulo escreve. Então, aonde você quer chegar, Aline? Gente, aonde eu quero chegar é que não importa aonde você esteja, em que lugar você esteja. Gente, a alegria, ela habita dentro de você. Como assim, Aline, a alegria habita dentro de mim? Aqui Paulo fala que ele já passou por mesas fartas. Depois vocês me contem no comentário se vocês querem que eu relate mais o que Paulo fala exatamente, mas eu acho interessante vocês lerem, é uma experiência surreal. O que eu quero dizer, gente, é que Paulo estava numa prisão e ainda assim ele estava ali determinado e com os olhos fixos no amor e no encontro que ele teve com o Senhor, porque a alegria que estava com ele, a alegria estava nele. Não interessa que ele estava numa prisão, Deus estava com ele, Jesus estava com ele naquela prisão e ele estava sendo um instrumento. Então, assim, gente, eu quero declarar sobre a vida de vocês, eu quero que vocês entendam, enviem esse vídeo, como eu falei, o intuito do canal é enviar vídeo, Deus falar com pessoas, né, não você vai entender quando você fizer, envia para uma pessoa que você entende que essa pessoa precisa ouvir a palavra, precisa talvez ir até a palavra de Paulo e ler a história de Paulo e ler o que Deus fez na vida de Paulo, o que ele faz até hoje. Ele ensinou, né? Paulo
estava ensinando multidões, né, ajudando várias pessoas a seguirem a igreja, seguir a Deus, estar com Deus, com o Pai, mesmo dentro de uma prisão. Então, assim, mesmo independente de qual lugar ou qual situação, qual circunstância você anda passando, você está ali, habita a presença do Senhor, ali você tem como ter alegria. Tem, gente. Então, assim, eu quero deixar nesse vídeo para vocês que a gente deve se inspirar mais, não só em Paulo, principalmente em Jesus, né? Mas se inspirar nas palavras que Paulo usa, sabe? Na sabedoria que Deus derramou sobre ele, para que ele entregasse hoje pra gente, para que estivesse aqui escrito pra gente ler, ter conhecimento sobre, ter o entendimento que o Espírito Santo traz pra gente, né? Então, assim, busquem, independente de qual circunstância, em qual área você está, sonhos, projetos que você tem, entregue ao Senhor, converse com Ele, se abra o coração sinceramente, seja você mesmo com Deus, tenha intimidade com o Senhor. Nessa intimidade você vai conseguir compreender melhor o mundo espiritual, você vai conseguir compreender melhor o seu Pai, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. Então, assim, eu espero que todos tenham essa experiência. Gente, para vocês terem uma noção, Paulo, mesmo em meio à prisão, ele colocou aqui, ó, em que pensar, sabe? Ele deu uma inspiração do que a gente pensar realmente, sabe? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o pensamento de vocês. É surreal, assim, isso é só um pouco da palavra que ele deixou aqui para muitas pessoas, e é isso que tem que ocupar a nossa mente, é isso que ocupou a mente de Paulo lá na prisão, para que ele continuasse mandando as cartas e continuasse sendo um discípulo de Deus, né? Então, assim, vamos nos inspirar no momento que nós estamos em homens maravilhosos e na bênção que Jesus deixou para a gente, na alegria que Jesus deixou para a gente, guardada dentro da gente, que é o Espírito Santo. Eu vi uma coisa que me tocou muito, a palavra que tem na Bíblia escrita tetelestai, né? Quando Jesus diz na cruz, tetelestai. Eu não sei se muitos sabem, mas eu decidi dividir aqui para vocês que não saibam, conseguir saber, né, e entender. Antigamente, na época de Jesus e na época da crucificação, que tinha crucificação, as pessoas tinham dívidas, e aí as dívidas iam acumulando, né, tal, e aí quando você pagava a sua dívida, gente, meu Deus... Gente, quando a pessoa pagava a dívida dela, né, Jesus falou tetelestai, não foi à toa. Antes de Jesus, voltando um pouco, antes de Jesus consumar, né, dizer tetelestai, como um dos discípulos deixou escrito, estudiosos dizem que essa palavra ela era colocada, vamos supor, quando você recebe um boleto que foi pago. Você recebeu um boleto que você pagou aquilo ali, vamos supor, na época lá da crucificação, que a pessoa tinha dívidas e tal, e tinha que pagar essa dívida, elas pagavam essa dívida lá, eles recebiam um documento que estava escrito, pasmem, tetelestai no documento, gente. Ou seja, está livre, está pago, está... Então, assim, Jesus fez isso por nós, Jesus fez isso, deu essa graça pra gente, né? Maravilhosa, de pagar o que a gente não poderia pagar, né? Então, gente, é isso. Eu quero deixar esse finalzinho, mas não prometendo que é um finalzinho da carta de Paulo para vocês, porque eu me apaixonei muito, quero ler, continuar terminando de ler, né, as cartas dele. Assim, acredito também que as cartas dos discípulos também serão maravilhosas, né? E vou ver o que o Espírito Santo transmite para mim, quero compartilhar com vocês.
Se vocês tiverem a experiência de ler e terem o Divino Espírito Santo esclarecendo para vocês, comentem aqui, fala como que foi o vídeo para vocês, o que vocês entenderam, o que deu para vocês assimilarem. Se vocês lembraram de alguém, coloca aqui para mim e deixa certinho aqui pra gente conversar e a gente se comunicar.